Graça e paz vocês que estão me assistindo, que está assistindo esse vídeo através do meu canal do YouTube Colossenses 2.8. Através desse vídeo eu quero falar algo diz respeito ao mito dentro do prisma da sola escritura, dentro das 4 linhas das escrituras do Evangelho, sobre o mito do livre-arbítrio e o que a Bíblia diz a respeito, se a Bíblia confirma esse mito que é ensinado e divulgado, essa doutrina do livre-arbítrio. A Bíblia apoia essa ideia, a Bíblia apoia esse prisma. O que o apóstolo Paulo diz a respeito? O que as escrituras vai amparar concernente? Em Gálatas 5,16, Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele escreve uma carta preso, ele escreve uma carta endereçada a essa igreja no 5,16, capítulo 5, verso de número 16, olha o que ele diz. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana quer contra o Espírito quer, e o Espírito quer contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Baseado dentro desse texto, Paulo está dizendo à igreja de Colossenses, bem implícito no texto, que vocês não fazem o que querem, que outrora a natureza de vocês foi corrompida e contaminada, está comprometida ao engano e ao erro. Do outro lado, contrapartida, está o Espírito de Deus para não deixar a natureza de vocês guiar vocês 100% e levar vocês a um caminho de depravação total. Dentro da Bíblia, dentro do só a Escritura, dentro de só as Escrituras, a Bíblia acaba com esse fake news sobre o livre-arbítrio. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu, a partir de hoje, colocar no meu coração, na minha mente, que eu nunca mais vou errar, que eu nunca mais vou pecar, isso poderia tal acontecer? De maneira nenhuma. Por quê? Porque a minha natureza está comprometida, é o que Paulo está dizendo à igreja de Gálatas. No Éden, essa natureza foi corrompida com o pecado da humanidade, com a desobediência. Isso foi comprometido. Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Adão e Eva tinham a livre agência, o livre-arbítrio de decidir obedecer a Deus ou não. Mas depois que eles cometem o pecado, desobedecem a Deus, esse livre-arbítrio é comprometido. Havendo então ali Adão e Eva andando segundo as suas concupiscências, porque a natureza foi contaminada pelo engano. Então você que acredita no livre-arbítrio deve se basear na sola escritura, nas escrituras, para ver se isso é coerente teologicamente falando. Porque nós somos conduzidos pela nossa natureza. Se não haver a iluminação das Escrituras, o poder do Espírito Santo na nossa vida, o nascer de novo da água do Espírito, a natureza do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, como venceremos o pecado? Como venceremos a nossa natureza? Como fazeremos a vontade de Deus dentro das 4 linhas das Escrituras? Como obedeceremos os mandamentos de Deus? Será que você compreende isso? Paulo está implícito no texto dizendo que não fazemos o que queremos, que somos conduzidos pela nossa natureza. Mas havendo o Espírito Santo derramado na nossa vida, fazendo parte das nossas vidas, nós temos essa livre agência, não livre-arbítrio, essa livre agência de decidir, de ser conduzido pelo Espírito, de manifestar o fruto do Espírito. Porque não temos mais essa capacidade por causa da depravação total. Será que você compreende isso? Não temos livre-arbítrio baseado nas Escrituras. Isso significa que nós precisamos do Espírito de Deus, precisamos da natureza de Deus, precisamos da palavra de Deus, precisamos de rudimentos elementares espirituais de Deus. Não foi Paulo mesmo que vai dizer: homem miserável sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu faço com dificuldade, o mal esse faço. Eu estou dizendo, estou falando, estou referindo-se a apóstolo Paulo, um dos maiores teólogos, depois de Jesus Cristo, que a terra já recebeu. Ele disse que fazia o bem com dificuldade, que era conduzido segundo a sua natureza, ao ponto que ele mesmo vai dizer também que a sua natureza era tão pendente ao erro, que ele se esmurrava para não fazer o que queria, para não fazer o que a natureza dele estava mandando ele fazer.
que ele precisava da graça de Deus. E o próprio Deus vai dizer para ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa, luta contra a tua fraqueza. Não existe livre-arbítrio dentro das Escrituras. Nós precisamos, carecemos da presença de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da natureza de Deus, das leis de Deus nos nossos corações, da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito, retendo a palavra do Espírito. A nossa natureza está comprometida. Por isso que por intermédio desse vídeo, eu te oriento, baseado nas Escrituras, a orar mais, a jejuar mais, a ler as Escrituras mais, a depender mais de Deus. A salvação é imerital. A salvação não é pelas obras, mas não sem elas também. Mas o princípio fundamental sobre a soteriologia, que é o estudo da salvação, aprendemos que a salvação é imerital, é por graça. Se respiramos, se comemos, se conduzimos, se fazemos qualquer outra coisa, fazemos por graça. Até uma pessoa ateísta que zomba de Deus, que falam coisas abomináveis ao seu e ao meu Deus, fazem isso pela graça de Deus, pelo fôlego de vida que a sustenta, tudo por graça. Não há uma poeira que voa nesse planeta Terra que Deus a não governe. Será que você compreende isso? Não existe livre-arbítrio, existe a livre agência, a liberdade de fazermos as coisas, mas a nossa natureza está comprometida. Mas a Bíblia também vai dizer que um dia, quando Jesus voltar, que todo olho o verá. O que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Tragada será a morte na vitória. E esse corpo físico será metafísico, esse corpo corrupto será incorruptível. Seremos transformados em corpo segundo o mesmo eficaz de Cristo. Um dia, mas enquanto estamos aqui, somos dependentes da graça de Deus, dependentes do Espírito de Deus, dependente do nascer de novo da água do Espírito. Será que você compreende isso? A salvação não é pelas obras. Você não vai a Deus porque você quer. Você vai a Deus porque Jesus te enviou. Você vai a Cristo porque Deus te enviou. Jesus disse: ninguém vai a mim se o Pai não enviar. E ninguém vai ao Pai se eu não enviar. Será que você compreende isso? Somos carentes da graça de Deus, conduzidos pela graça de Deus e salvos pela graça de Deus. Dentro dos padrões da sola Escritura, dentro das Escrituras, das 4 linhas das Escrituras. Que você venha compreender esta mensagem com clareza. E crer, deixar até a fé por graça, até a fé colocada nos nossos corações. Não cremos porque queremos. Se deixar ser conduzido por essa fé, que somos salvos pela graça de Deus, que obedecemos pela graça de Deus, que agimos pela graça de Deus, que temos dependente da graça de Deus. Precisamos do Espírito de Deus na nossa vida. Precisamos nascer da água e do Espírito. Precisamos e necessitamos, somos carentes da presença de Deus. Essa ideia de livre-arbítrio é fake news e não é amparada pelas Escrituras. Se somos salvos hoje, se somos cristãos, se viemos a Deus, é porque Ele veio a nós primeiro. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos chamou primeiro. Nos capacitou primeiro. E tudo isso por intermédio da graça, do padrão da graça de Deus. Deus te abençoe.